Seja muito bem-vindo ao Conselho Consultivo. Como prometido, olhamos, claro, para o caso da Portugal Telecom e também para a reunião do Banco Central Europeu. Comecemos por PT. O presidente da Oi estará esta tarde na Assembleia Geral de Acionistas da PT para defender a venda da PT Portugal e o processo de fusão. Uma reunião que pode ficar marcada pela ausência do presidente da mesa da Assembleia Geral, Menezes Cordeiro. Entretanto, o Sindicato dos Trabalhadores da PT prepara-se para pedir nova suspensão do encontro dos acionistas da operadora. Está tudo em aberto para a Assembleia Geral da PT desta quinta-feira. Menezes Cordeiro, que defende o fim da fusão com a brasileira Oi, pode faltar à reunião de acionistas que vai votar a venda da PT Portugal à Altice. O presidente da mesa da Assembleia Geral deve tomar a decisão em cima do encontro, como forma de pressionar a gestão e os acionistas da operadora. Nesse caso, o encontro deve ser conduzido pelo vice-presidente. Quem não deve faltar à reunião é o presidente da Oi. O gestor vai falar aos acionistas a pedido do Conselho de Administração da PTS-GPS para explicar a importância do negócio com a Altice. Os franceses avaliam a PT Portugal em 7,4 mil milhões de euros. No centro das atenções continua a guerra entre a Oi e Henrique Granadeiro. Numa carta à CMVM, o ex-presidente da PT veio dizer que se opõe à fusão e garante que a Oi sabia dos investimentos na Rio Forte. A operadora brasileira contesta e diz que vai processar Granadeiro. Por sua vez, a CMVM continua a defender que o Conselho de Administração da PT deve divulgar mais informação ao mercado sobre o relatório da PwC e sobre o conhecimento da Oi das aplicações na Rio Forte. O organismo máximo da operadora não concorda. Emitiu um comunicado em que garante ter divulgado toda a informação relevante. O board da PT adianta mesmo que colocar a fusão com a Oi em causa vai originar uma batalha jurídica. Já o Sindicato dos Trabalhadores da PT quer suspender novamente o encontro de acionistas, desta vez até ao prazo máximo de 90 dias. O sindicato admite pedir a impugnação da venda da PT Portugal, caso seja aprovada, e exige que a fusão com a Oi passe a estar na ordem de trabalhos. A Assembleia Geral da PT foi suspensa por 10 dias a 12 de janeiro. Deve realizar-se esta quinta-feira, debaixo de forte polémica. Vamos então para a análise com a Mariana Abrantes de Sousa e Jamar. Muito bom dia aos dois. Mariana, começava por si. Quando olhamos para esta questão da Portugal Telecom, uma das coisas que os administradores têm dito é que não votar esta venda é arriscar aqui uma batalha jurídica que vai paralisar a Portugal Telecom e que isso sim pode destruir, acabar por destruir a empresa, tanto mais que no Brasil a Oi, como se sabe, enfrenta graves dificuldades financeiras e pode acontecer até o pior. Chegados a este ponto, qual é que é a solução menos má para a Portugal Telecom? Bom dia. Bem, é preciso recordar que aqui estamos a falar de uma autorização, não é uma decisão. Porque quem vende, quem tem, e os acionistas portugueses neste momento têm uma parcela pequena. Nesta fase nós estamos numa fase tão avançada de um processo complexo que as opções não são muitas e, sobretudo, as opções de entrar a opção de litígio é sempre uma opção importante para conhecer. Há aquela regra de que um mau acordo é melhor que um bom litígio, que uma boa demanda. E, portanto, de facto, os litígios teriam outros custos, não só os custos diretos do litígio, mas o custo de enredar e de desviar atenções. E a Portugal Telecom tem que centrar muitas atenções porque o ambiente em que funciona mudou muito e tem que estar muito atenta. Mas há aqui também, eu acho que aqui há um pouco de bluff também, em que eu tenho algumas dúvidas a respeito de algumas das posições que têm sido tomadas, porque, por exemplo, aquela questão da valorização de alguns dos ativos da PT, nomeadamente dos investimentos da carteira de tesouraria da PT, aquela valorização não tinha nenhuma dúvida, porque
a Oi tinha toda a responsabilidade em saber o que estava a comprar e não é por dizer a posteriori que havia ali um ativo que não valia tanto e agora vamos alterar as condições da troca, como fizeram quando passaram de 37% para para 25%. 25%. Eu acho que isso que é uma decisão que não faz grande sentido e isso demonstra um tipo de questões que está sobre a mesa numa situação destas, em que é preciso estar muito bem preparada para defender posições. E quando se precisa de ameaçar com o tribunal, ameaça-se. Agora, o tribunal é melhor para ameaças do que na realidade. Para concretizar. Benjamin, bom dia. A mesma pergunta. Sim, muito bem. Olhar para este processo agora, no ponto em que estamos, e obviamente foram cometidos muitos erros, e eventualmente de parte a parte, em todo este processo, mas o pior para a PT agora é ficar neste marasmo, no limbo. A ver, eu diria, eu não lhe sei dizer, tenho dificuldade em dizer se a decisão for hoje ou se for daqui a 15 dias, se fará grande diferença ao grande problema que já é, digamos, que a PT. Não é? Quando digo a PT, é a venda da PT, é a venda de um ativo por alguém que precisa de dinheiro, portanto, que está aflito. Há todo o enquadramento desta operação hoje, que nada tem a ver com um passado, eu quase que ia dizer quase que recente, porque estamos a falar de 2 anos nas alterações que se verificaram a todos os níveis, em termos de estratégia global da própria OI, dos problemas que a OI, digamos que não foram, como diz a doutora, não foram os 800 mil milhões de euros que altera 800 milhões de euros que alteraram digamos que a situação da OI ou do problema, portanto, é um ajustamento, ou que em última instância seria um ajustamento, está visto que se perdeu por causa de toda uma indefinição estratégica, que não tem a ver, é uma simples desculpa. Não é evidente, estamos a falar de 800 milhões de euros que não são propriamente, fazem moça. Mas eles fazem moça, mas no entretanto, e já antes do aparecimento da questão dos 800 milhões de euros, e não vamos fazer polémica entre a forma como é que foi concedida, etc. Isso é outro assunto. A OI já vinha a desvalorizar. Portanto, a grande empresa no Brasil já vinha a desvalorizar em termos de estratégia. Aliás, deixe-me acrescentar um detalhe. Em função da estratégia que estava a assumir. Deixe-me acrescentar um detalhe, dou-lhe já a palavra, que a OI até perdeu mais valor neste processo sim, claro, do que perdeu a Portugal Telecom, justamente por aquilo que dizia. A Portugal Telecom, como tem perdido fundamentalmente nos últimos meses, porque antes manteve-se de uma maneira ou de outra, como é evidente, sempre com valores abaixo dos que tinha há uns anos largos atrás, mas manteve uma estabilidade, uma certa estabilidade acionista, do valor acionista. Agora, se me pergunta, voltando à sua pergunta, se é melhor continuar, eu diria que, em termos de gestão, quanto mais claras forem as situações, melhor serão as decisões que se venham a tomar. E o que me parece é que neste momento não são claras, ou não está completamente claro, a situação da SGPS e, paralelamente, da própria PT. Porque o que está em causa é, e voltamos sempre à mesma questão, é o modelo estratégico que se quer, ou que nós deveríamos querer, ou que, neste caso nós, os acionistas da SGPS, deveriam querer para a PT/OI. Neste caso, melhor dizendo, para a OI/PT. E teria que ser levado em linha de conta e clarificado quais são os verdadeiros interesses hoje da OI e para podermos ter uma decisão. Quanto aos litígios, eles irão acontecer sempre. E não podemos estar condicionados ao medo dos litígios. Os litígios vão acontecer, seja qual seja a decisão que se venha a tomar. Portanto, eu tenho dificuldades em dizer, até porque não estou dentro do próprio processo, fundamentalmente não conheço a situação real da OI. E quando digo real da OI, não só a sua situação financeira, mas a sua situação tecnológica, a sua capacidade de intervenção no mercado brasileiro, as ameaças que tem das outras concorrentes. Há, digamos que, todo um conjunto de informação que eu, sinceramente, não conheço em profundidade, a não ser muito superficialmente,
mas que eles, acionistas, eles, digamos que OI, eles, SGPS, têm a obrigação de conhecer profundamente, que lhes poderá dar capacidade para decidirem bem. Hoje decidir muito bem é quase que impossível, dada a situação em que estamos, não é? Ou que chegamos. O Benjamin levantou um ponto que é relevante, Mariana, que é o papel dos acionistas. Temos ouvido estas vagas de pedidos e apelos para que haja uma intervenção na Portugal Telecom. Isto é também uma decisão sobre que tipo de economia é que nós queremos. Uma economia em que os acionistas podem efetivamente decidir o futuro das empresas, ou uma economia em que, se as decisões dos acionistas não agradarem aos reguladores e à sociedade, então que se pode intervir? Bem, a PT não é uma empresa qualquer, é um serviço público. A telecomunicações ainda é um serviço público, é um serviço regulado. E, portanto, aí o regulador tem toda a legitimidade e responsabilidade de assegurar que a PT, a Portugal Telecom tem sempre presta um serviço de qualidade e de uma forma sustentável. E nós temos tido, e a empresa tradicionalmente era uma das grandes empresas portuguesas, não só pelo tamanho, mas porque era uma empresa muito criativa e desenvolveu uma série de negócios. A própria entrada no Brasil, quando foi para o Brasil inicialmente, foi uma lança em África, ou digamos uma lança no Brasil. Depois perdeu-se, a PT perdeu-se, em parte porque fazia muitas coisas com base na alavancagem, porque depois, como se veio a verificar, tinha uma governação, a governação interna era muito fraca e muito focada em coisas pouco sustentáveis. Por isso, é evidente que esses erros pagam-se caros. No entanto, a PT é um serviço público ao contrário, por exemplo, de transportes que podem ser muito locais, a PT é um serviço público com um grande impacto internacional e, portanto, é uma exceção e por ser uma exceção, deve considerar-se outro tipo de intervenção? Quer dizer, a intervenção, eu devo dizer, eu acho que não devia ser necessária intervenção. Eu acho que o que choca na PT é que, em certo momento, que a PT considerava-se uma empresa bem gerida, que perdeu o norte, desorientou-se. Mas não agora. Não agora. E agora temos que assegurar que, seja quem for, o mais importante aqui é ter a certeza que, no futuro, o modelo de governação da PT é um modelo que nos assegura uma PT forte e sustentável e a criar valor nacional. Porque é um setor sujeito à licença, é um setor que é um serviço público, é um setor regulado. Não é uma fábrica de sapatos. Mas vamos olhar para outro ponto na agenda. Banco Central Europeu hoje prepara-se para uma vaga ambiciosa de estímulos à economia e há quem diga que esta decisão ou que este programa pouco fará. Sobretudo a Alemanha diz, parte interessada eventualmente, mas diz que não só não vai ter efeito, como pode até ser inconstitucional e pode servir única e exclusivamente para financiar déficits. Qual é a sua opinião? Eu diria que tudo o que acabou de referir é verdade. Ainda assim? Ainda assim. Ainda assim. Vamos lá ver. É evidente que se houver algum país que esteja ou que possa estar em desacordo, tem que ser a Alemanha, porque a Alemanha poderá, com este tipo de medida, perder algum do seu poder de intervenção e capacidade de intervenção dos mercados monetários. Ponto. Poderá até, digamos que, perder a sua capacidade hoje, não propriamente de se financiar, mas de se financiar aos preços a que se está a financiar. Paralelamente, e em termos globais, esta questão da intervenção do BCE é muito complexa. E, portanto, é difícil responder à sua questão, porque se olharmos somente para os exemplos internacionais dos diferentes países que tiveram ou que utilizaram este instrumento, eles não são, digamos que, todos iguais.
Portanto, é difícil dizer se é, depois, em termos finais, positivo ou muito positivo, ou é relativamente neutro. Agora, o que eu sei, e isso eu não tenho grandes dúvidas, é que se forem injetados ou forem feitas as compras, portanto, de outra maneira, se forem injetados as centenas de milhares de milhões de euros nas economias europeias, poderá ter dois efeitos se não forem acompanhados por medidas muito claras e muito controladas, ou obrigatórias, ou pelo menos negociadas, em termos de a forma ou como esse dinheiro vai ser depois aplicado. Porque pode acontecer que o dinheiro que é injetado na economia não chega à economia real. Não chega àquilo que é importante mexer. E o que é importante, digamos, que alterar realmente é a economia real. Se nós não alterarmos a economia real, e portanto, por exemplo, podemos olhar para Portugal, teremos um benefício imediato, já o estamos a ter. Digamos que não são pelas medidas fantásticas que o Governo tem tomado ao longo dos últimos anos, que os custos que nós de temos financiamento que estão os baixos. custos de financiamento estão ao preço da questão, não é? Como é evidente, basta olhar para as decisões do BCE e ver, digamos, que os efeitos no preço da Ao nossa mesmo dívida. tempo, no caso da Grécia, se fosse, não se pode... No caso da Grécia não é se- mais complicado. Sim, mas São alguma questões coisa que fizemos nós bem podemos para comparar. conseguirmos Não, é evidente que sim, mas a nossa conseguir situação este tipo de também não alívio. era, à partida, não era igual à da Grécia, não é? Mais ainda, os instrumentos que posteriormente foram utilizados até para Portugal e a forma como eles foram, não obstante de ser um programa idêntico, não foram geridos, e quando digo não foram geridos, não só por nós, não estou a tirar mérito, digamos, também ao que de bom se fez, não é? Não seria suficiente não para foram termos estes iguais, custos não foram de iguais financiamento. aos que foram, no que diz respeito à Europa, a Europa ajustou as reações e a forma de intervenção em Portugal em função dos erros que cometeu na Grécia. Portanto, para além de que a economia grega não é igual à portuguesa, a economia portuguesa não é igual à irlandesa, como não é igual à espanhola, portanto, tem as suas características. Voltando à injeção de dinheiro nas economias. O êxito vai fundamentalmente depender disso. Se nós quisermos, vai depender do desenho da emissão e de tudo aquilo que há à volta desse próprio desenho, as diferentes economias sejam obrigadas, portanto, a ajustar-se. Porque senão o que vai acontecer é aumentar, se quisermos, sem dúvida a massa monetária e sem dúvida, digamos, que a especulação financeira. E parece-me que não é. E por isso é que ela não é comparável, não pode ser comparável. Ou que, não obstante o instrumento ser o mesmo, não pode ser comparável, porque os mecanismos são completamente distintos no que diz respeito às políticas monetárias, às políticas orçamentais, etc., do que aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos da Mas seja América. pelo timing. É completamente diferente, porque se olharmos para o Japão, como eu há bocado disse, houve vários exemplos, no Japão não se passou nada, digamos que de grande importância, após a intervenção do Banco Central. Portanto, nós temos que ter aqui muita atenção. Agora, numa primeira fase, e para Portugal, há uma coisa que é certa, é que o preço da nossa dívida vai baixar. É uma oportunidade. Agora, mais do que isso, tenho algumas dúvidas se não forem criados instrumentos e à volta, portanto, do desenho da própria emissão, porque são duas coisas completamente distintas. Uma é o desenho da emissão que vai ser, digamos que, anunciado hoje, em princípio, mas outra coisa é também aquilo que cada um dos governos, ou, se quisermos, centralmente, as indicações dadas de governação, neste caso, a todos os países, da forma de aplicar esse dinheiro. As condições. Mariana, compra de dívida que pode chegar aos 500 mil milhões de euros, era esse o valor que circulava no mercado, aqui com a possibilidade, eventualmente, para agradar ou convencer a Alemanha, dos bancos centrais de cada país ficarem com esse ónus de comprar essa dívida. E para Portugal, contas do Diário de Notícias, estamos a falar de 27 mil milhões, que é o que há em dívida pública nesta altura nos bancos portugueses. São boas notícias para a economia portuguesa ou está a haver mais os riscos do que as virtudes? Bem, neste caso devemos considerar que isto é um quantitative easing 2 na Europa, já houve um.
E no primeiro quantitative easing, quando o Banco Central Europeu aumentou o seu balanço para os 3 mil bilhões de 3 mil bilhões, exatamente, eu perco nos zeros. Toda a gente se perde nos zeros, inclusive os governos. Sim. E então, o Banco Central Europeu já fez isso, depois reduziu outra vez para os 2 mil milhões, de facto, quando fez isso da primeira volta foi o Quantitative Easing 1, que ninguém lhe chama isso, mas de facto foi, e a Alemanha aí foi um dos grandes beneficiados, porque era um dos principais credores, e aquela facilidade que os bancos portugueses, espanhóis, gregos, etc., tiveram de ir buscar dinheiro ao BCE para reembolsar os credores iniciais, beneficiou em grande parte os bancos alemães, que eram os principais credores, que foram os nossos corresponsáveis na bolha de crédito. Desculpa interrompê-la, porque acho que tocou aí num ponto muito interessante e que as pessoas normalmente ainda não fizeram uma análise pelo menos eu não conheço, que é, desde que começou a crise, desde que houve intervenção nas diferentes economias e, paralelamente, das diferentes intervenções do Banco Central Europeu, quais foram, digamos, que os efeitos na Alemanha e nos bancos alemães e na dívida alemã. Eventualmente positivos, captaram mais mas dinheiro, a Soutora tem completa razão. Eu, por acaso, ainda não vi nenhum estudo em termos quantitativos, mas... É por isso que eu... À partida não haverá mais notícias. É por isso que eu acho que devemos pensar que isto é o QE2 à europeia. Agora, há uma diferença. Nos Estados Unidos, o quantitative easing, e no Japão já tem sido estudado, não permite desvalorizar a moeda, não permite grandes aumentos na inflação, permite a valorização de alguns ativos como a Bolsa. Na Europa vai ser um problema diferente, que é a Europa, eu temo, eu receio que na Europa um grande quantitative easing aumente liquidez, sobretudo esta ideia de que a liquidez vai ser aplicada em ativos de baixo risco. Eu acho que esta ideia de baixo risco é uma ideia peregrina, porque o que nós precisamos não é liquidez nos ativos de baixo risco, nós precisamos é de crédito onde há risco. Por exemplo, veja que o Banco Central Europeu já tem estado a comprar ativos do setor privado aos bancos, fez 30 bilhões, 30 bilhões. Não, 1.000 milhões, está certo. Em português 1.000 milhões, em inglês bilhões. Ok. Quando o Banco Europeu de Investimento, que é quem tem a responsabilidade de fazer crédito, mas que não faz porque também não gosta de risco, ninguém na Europa gosta de risco. Quer dizer que nós estamos a mais, não é? Nós estamos arriscados, se pudessem, cortavam-nos para nos afastarmos. Eles fazem global loans, que é uma forma de canalizar crédito para as PMEs e para o setor real. Anualmente fazem 22, 25 mil milhões. Portanto, esta intervenção do BCE não foi nada? Não foi nada, não foi nada, mas foi mais do que faz o BEI, que tem essa responsabilidade. O que nós estamos a fazer aqui é dar... Não, estamos a considerar que o BCE palpa toda a obra. O BCE vai reanimar a economia, vai aumentar a inflação para reduzir a carga de endividamento dos países endividados, dos devedores, e vai salvar o euro. São muitos objetivos para um instrumento só. Mas, senhores, muito obrigada pela vossa presença no Conselho Consultivo, que hoje fica por aqui.